Meio-dia, 40 minutos, 3 adolescentes se unem para descobrir como é que situações reais que viveram, algumas inconfessáveis, né, foram parar nas páginas de um misterioso escritor, Esplêndido Mendax. No processo, acabam colocando de pernas pro ar a cena literária e cultural de Salvador. E essa é a trama de Mendax, o Ladrão de Histórias, romance juvenil de Breno Fernandes, que vai ser lançado nesta quinta-feira às 7h no estande da editora Caramurê, no Salvador Shopping. E é com o próprio Breno que a gente conversa aqui sobre o Mendax. Oi, Breno, bem-vindo aqui ao estúdio do Multicultura. Boa tarde, Daniela, boa tarde, Renato, boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente. E antes de tudo, eu queria agradecer pela generosidade do educador e do Multicultura em dar visibilidade à literatura baiana, né? Ou melhor dizer, a literatura na forma em que eu escrevo, que é a literatura livresca, já que eu considero que a canção também é literatura. Que muito massa. Obrigado. Então ele já assinou embaixo, né, do Bob Dylan, um prêmio que ele recebeu e tudo. Exato, exatamente. Breno, como é que nasceu esse livro? Então, o Mendax, o Ladrão de Histórias, surgiu a convite do Fernando Oberlander, que é editor da Caramurê. A editora Caramurê estava lançando um selo juvenil. Era o primeiro selo juvenil da editora, se chama FB, e para a linha de frente, para a inauguração, eu fui convidado e ele mesmo propôs o tema, né? Ele me convidou para uma reunião na editora e falou: cara, eu queria uma história que apresentasse aos leitores, à galera jovem, um panorama da literatura baiana. E é isso, me lançou o desafio, fui pra casa, depois de uns 3 caderninhos de folhas riscadas e rasgadas, e riscadas e rasgadas, me surgiu a história de que nada melhor do que como fazer esse panorama, como apresentar esse mosaico, nada melhor do que uma caçada, né? Nada melhor do que botar todo mundo no mesmo barco, todo mundo sob a suspeita de ser esse autor sem rosto, que é o Esplêndido Mendax. E ao mesmo tempo, foi quando eu estava começando a ler muito sobre tanto a Elena Ferrante, que é uma autora italiana, que ninguém sabe se é uma autora, se é um autor, né? Ela já está há 20 anos escreveu agora uma série chamada Quadrilogia de Nápoles, que todo mundo tem adorado. Eu tô começando a ler e tinha lido muito a respeito dela, parei para fazer o livro, né? Agora eu vou voltar a ler. E também a própria J.K. Rowling, que é a autora da famosa saga Harry Potter, tinha começado a escrever sobre um pseudônimo de Robert Galbraith, um pseudônimo de um homem. Todas esse recurso literário dos autores, que é quase performático, né? Extrapola um pouco o romance e vai para algo mais performático, me deixou intrigado. E aí, da proposta do Fernando, com essas coisas que eu estava lendo a respeito dessas autoras, surgiu o Mendax. Que ideia, vamos botar aqui, né? E Salvador, né? Como esse pano de fundo, né? Com esses lugares em que esses jovens vão passar, porque você falou que é uma corrida, né? Eu ainda não li o livro, mas eu li a resenha, né? E pelo que me parece é uma coisa meio de detetive, tem um suspense nessa história, não é isso? Exato, é uma tentativa de fazer uma história detetivesca mesmo, mas como eu sou um grande fã do Luiz Fernando Veríssimo, né? Que mesmo nas histórias detetivescas não abre mão do humor, esse é o viés que escolhi fazer. E em relação a Salvador, Daniela, isso é muito curioso, porque há 2 semanas eu fui em um colégio conversar com leitores e uma das leitoras me disse que o que mais gostou no Mendax é o fato de ela ver a Salvador de hoje no livro. Massa. Então, os jovens se encontram no Salvador Shopping, ou estão indo no Glauber Rocha, ou pro Centro Cultural da Barroquinha, ou pegam Praça da Sé. Então, esse panorama da cidade em que ela vive plasmado pro livro, eu acho que é um barato, porque é o que eu gostaria de ter tido, sabe? Eu nasci aqui em Salvador, morei no interior, então morei numa cidadezinha que não tinha representação literária. Quando eu comecei a ler Jorge Amado, foi quando eu me mudei pra cá. Então era muito bacana você ter essa apresentação da cidade que é literária também. Dá uma aura, não faz você ter orgulho de onde você tá, né? Você pensa, nossa, que legal, onde eu tô, tá numa história, um cenário. E eu me lembro de que eu escrevia para um portal de jornalistas chamado O Purgatório. Eu escrevi durante 2 ou 3 anos. E escrevi um conto chamado A Mão do Poeta, em que começava com um belo dia em que alguém chega na Praça Castro Alves e percebe que a mão do Castro Alves tinha mudado de posição. Isso teve
um número de compartilhamentos incrível. E foi aí que me atentou para eu não vou dizer uma necessidade, que fica parecendo que eu tô aqui para suprir uma carência geral, né? Mas eu sei que tem muita gente fazendo isso hoje em dia na literatura baiana. Mas eu quis dar o meu quinhão também de contribuição à representação literária da cidade. Eu acho isso bacana. E nessa brincadeira, tem uma coisa diferente, assim, você tomar como personagens figuras como o escritor Nivaldo Lariu, a poetisa Lívia Natália, ou a própria cantora Larissa Luz. Como é que é isso, assim, tomar figuras reais como personagens? Você encontrou alguma dessas pessoas depois do livro? Depois do livro ainda não, vou encontrá-las todas no lançamento. Espero que todas, agora que o livro saiu na íntegra, continuem com a relação de amizade e afeto que temos. Mas antes disso eu passei, claro, eu comecei com todos, fiz essa proposta, alguns quiseram ver, né? Deixa eu dar uma olhada aí no que é que você está aprontando, onde é que você está me metendo. E outros falaram, não, confio plenamente. Vá lá, jogue duro. Nelson Marca até brincou, falou assim, olha, não precisa me mostrar. Qualquer coisa depois a gente conversa. Mas no final das contas, primeiro, fazer esse tipo de recurso demanda muito respeito à obra de todos esses autores. Então eu aproveitei para fazer um resgate de lacunas literárias que eu tinha, né? Não tinha lido, por exemplo, o primeiro livro da Lívia Natália, que era o Águas Negras. Não tinha, falei do Nelson Marca, que também não tinha lido Gramática da Ira dele. Que é maravilhoso. É maravilhoso. E Larissa fui ouvir assim, daquele jeito de esmiuçar, sabe o que a gente ouve na rádio, ouve no Spotify. Então eu ouvia o CD dela, mas não parava para ver literariamente o que é que me serviria ali para personagem citar ou algo do tipo. Então foi um trabalho também de estudo, foi muito prazeroso. É o lado mais gostoso, né? Eu acho que essa pesquisa, né? Todo mundo que tem essa coisa jornalística, que tem esse gosto por conhecer, eu acho que gosta desse pedaço da pesquisa, que é um negócio que é encantador mesmo. Concordo, né? Acho que às vezes a gente inventa projetos para ter pretexto para estudar. E esse foi um dos. Eu entendo. A gente está conversando com o escritor Breno Fernandes. Na quinta-feira ele está lançando Mendax, o Ladrão de Histórias, esse romance que está saindo pela Caramurê, e o evento vai ser na quinta, às 7h, no estande da editora Caramurê, no Salvador Shopping, que está abrindo também esse estande, né, Breno? Exato, a editora Caramurê já tinha um estande no Shopping Barra, um estande onde é importante que se diga, não há só obras da editora Caramurê, mas obras de outros autores baianos, há uma parceria mesmo com autores independentes, talvez alguns trabalhos possam ser encontrados lá. Então é um bastião da literatura baiana, né, que vai abrindo frentes assim e tornando ela visível, porque o maior desafio literário hoje, inclusive eu dedico o livro ao editor, o Fernando, né, e na dedicatória eu escrevo, porque escrever ainda é a parte mais fácil. E eu percebo isso, inclusive porque eu comecei minha carreira literária pela editora FTD, por uma editora aqui de São Paulo. Então viver as duas realidades dá para perceber como enfim, as discrepâncias existem, e por isso que eu acho não só heróico, como importantíssimo que haja espaços como esse que a Caramurê está abrindo. Breno, você tem na orelha do livro o Saulo Dourado, né? Para falar em literatura baiana, e também teve livro lançado pela Caramurê. Isso. Que a gente sabe, né? Um amigo seu, um cara da mesma geração. Eu queria que você falasse assim de como é que você percebe, qual a avaliação que você faz dessa geração de escritores mais novos, da qual você faz parte. Bom, Renato, eu e o Saulo nos conhecemos há quase 15 anos. A gente era um pouco mais jovem do que alguns dos escritores que acabaram se tornando cânone da literatura contemporânea. Estávamos acompanhando gente como Daniel Galera, como Marcelino Freire, como Clara Verbuck, quando eles estavam surgindo nos blogs, né? Então essa geração serviu muito de inspiração para nós, mas ao mesmo tempo havia essa ideia de estarmos isolados, né? Nesse sentido, não estávamos nem no centro econômico do país, que é São Paulo, nem num centro literário tão forte quanto é o Rio Grande do Sul. Então aqui a gente se sentia não impelido a fazer parte de nenhuma grande grupo geracional. A gente tinha muito mais liberdade pela própria, vamos dizer assim, pela própria dispersão da cena, de transitar por vários grupos. Então, isso é muito bacana. Eu não considero, e tudo isso para dizer que eu não considero que haja uma geração etária.
aqui, não há um grupo etário, mas há um grupo que se une, que vai desde um Rui Espinheira, né, que é o nosso decano, vamos dizer assim, até alguém que está começando, publicando crônicas no Facebook, eu não sei. Eu considero que todos nós ainda fazemos parte de uma mesma geração. Não vejo subdivisões, não. O importante é a contemporaneidade. Exatamente. Você começou muito jovem, Breno, a escrever. Quando você escreveu o seu primeiro livro, você ainda era adolescente. O primeiro livro publicado, sim. O primeiro escrito, acho que foi Baiguri mesmo. Foi 8, 9 anos. E você já sabia com quem você estava falando? Você já imaginava, eu estou falando com esse público juvenil ou eventualmente infanto-juvenil? Já sim. Dizem que o escritor é sempre o seu primeiro leitor, né? Então ele fala para si próprio. Mas eu comecei a escrever porque quando eu tinha 8, 9 anos, eu recebi de uma amiga do meu pai alguns volumes da série Vagalume, a famosa série Vagalume. Eu sempre quis te perguntar isso. Todo mundo. Tanto sucesso nos anos 80, né? Muito. Então aquilo pirou a minha cabeça, porque na escola... Você tinha preferido, desculpa interromper. O qual? Na Vagalume? O primeiro que eu li foi o Jogo do Camaleão do Marcelo Aquino, que é de um garoto que foge pra encontrar o pai e se mete numa gangue de ruas, assim, maravilhosa. E o Marcos Rey também. Marcos Rey, né? Estrelas. Rapto do Garoto Dourado. Exato, Cadáver ouve rádio. A Maria José Dupré também tá muito legal, que a Ilha Perdida, A Ilha Perdida eu adorava. Eu acho que eu li inúmeras vezes a Ilha Perdida, é incrível. Me ajudou a superar meu trauma de mar, né? Porque embora tenha morado aqui, eu morei no interior, então mar nunca foi muito minha praia. Eu sempre quis saber o que era uma fruta-pão, só vim descobrir o que era fruta-pão aqui na Bahia, quando eu mudei pra Bahia. Tô jogando no Google agora. Pois eu adorava essa série, e na escola eu não tinha acesso a isso, eu tinha uma educação bastante tradicional, então eu lia José de Alencar com 8, 9 anos, eu tentava ler, né? Porque realmente é uma linguagem muito inacessível, e quando eu descobri isso eu achei que barato, e era também o Milton Ratum, que ele diz que a literatura hoje tem a competição de várias outras formas narrativas, né? Naquela época, no início dos anos 90, numa cidade do interior, tinha a TV, que era a única na minha casa, e que várias pessoas brigavam e monopolizavam, e tinha os livros. Só tinha essas duas opções. Então, quando eu descobri que havia uma, entre aspas, sessão da tarde nas páginas dos livros da Vagalume, aí eu fui na festa. E aí toda vez que eu vinha pra Salvador, eu comprava quilos e quilos e quilos nos sebos que tinham ali no centro da cidade onde minha família morava, e levava pro interior e passava o ano fazendo a festa. E a partir daí, em algum momento, de maneira muito natural, eu falei, eu quero fazer isso. Até hoje, eu considero que a série Vagalume é meu paradigma, assim, eu ainda quero escrever como a Vagalume. Acho que todo mundo, né, que é jovem naquela época, né, curtia Vagalume. Eu sou mais velha que vocês, né, mas é uma coleção que foi longeva, que teve bastante aderência, os jovens gostavam, porque as histórias é isso que você está falando, né, elas eram muito próximas. Eu quero ler o seu livro, ainda não li, mas eu vou lá, eu vou ver se eu consigo ir na quinta-feira. Renato, eu já vi que já leu. Já corri, tá sabendo. Até porque Breno teve essa vontade de colocar o livro na rua antes mesmo do lançamento, né, Breno? Pra fazer juiz à pós-modernidade do livro, né? Então a gente lança e depois lança. No lançamento, entre aspas, vai ser um bate-papo, vou poder perguntar, porque o que o autor mais gosta é essa sensação de poder perguntar, né? Você gostou, afinal de contas, né? Daquilo que eu passei horas e horas escrevendo e trancado e sem comentar, ou comentando, mas sem poder dar uma visão do todo. Então fazer um lançamento posterior à chegada dos livros às ruas vai ser uma experiência muito interessante para ter esse feedback. Ô Breno, a gente tem aqui o Espaço Literário, que é um conteúdo que a gente dá dicas para os nossos ouvintes de livros. Você topa vir aqui falar sobre esses livros infantos juvenis, essas dicas que você tem que dar pra gente? Claro, falar de livro é minha praia. Quem pode ver, volta aqui quantas vezes for para poder falar de literatura. Massa, obrigada, viu? Breno Fernandes, autor de Mendax, o Ladrão de Histórias. Esse livro sai pela Caramurê, e o próprio stand da Caramurê no Salvador Shopping, atenção, não é o do Barra não, é o do Salvador Shopping, né? Vai receber esse lançamento nesta quinta-feira às 7h. O Breno vai estar lá para perguntar se você gostou, né? E se você não tiver lido, você pode ir do mesmo jeito. 12:54. Muito obrigado, Breno, pela vinda, sucesso com o lançamento. Eu que agradeço, muito obrigado, espero todo mundo lá ou nos outros eventos literários da vida, espero encontrá-lo sempre. Abraço.